Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma apresentação referente ao iCut Layout, o nosso editor para sinalização, tá? A ideia aqui é mostrar um pouquinho das funcionalidades dessa solução e eu tenho também uma demo gravada aqui para apresentar para vocês aqui da solução em ação aqui, né? Bom, o iCut Layout, né, basicamente ele é um editor para sinalização, então ele nos possibilita aqui gerar o arquivo de impressão, gerar o arquivo de corte e o relatório, né? Eu vou mostrar com detalhes na demonstração essa parte. E o relatório é bem bacana, né? Porque ele mostra para a gente qual é o nome do projeto, ele mostra para a gente qual é a mídia que a gente está utilizando, o formato da mídia, aproveitamento, desperdício da mídia, tudo isso ele mostra no relatório que ele gera de forma automática com o nesting aqui, tá? A ideia principal é o aproveitamento do substrato, é o nesting, né, que eu vou também mostrar ao decorrer dessa apresentação. Ele aceita ali formas retangulares, né? Quando eu falo formas retangulares, é o arquivo que você vai trabalhar no projeto, tá? Também formas irregulares, que seria o caso aqui dessa guitarra, né? Ele tem ali uma função chamada True Shape Nesting, que seria, ele considera mesmo, né, a forma de cada objeto que a gente está trabalhando no projeto, né? A gente consegue fazer também trabalhos frente e verso, impressão frente e verso, e ele tem também o tiling, que seria ali para gigantografia. A gente vai falar um pouquinho disso também ao decorrer dessa apresentação. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas tem na apresentação também, é calço branco, né? A gente consegue trabalhar com calço branco. Por exemplo, se essa guitarra aqui fosse um acrílico transparente, eu quero colocar um calço branco, ele automaticamente faz o calço branco pela sangria ou pela faca. Tá? E já recua o calço branco também. Bom, basicamente ele vai fazer aqui o melhor aproveitamento independente da situação. Tá? Isso que a gente vai ver mais a fundo aqui no decorrer da apresentação. Esse é o workflow do iCut Layout, né? Aqui a gente tem o input de arquivos, e esse input de arquivos pode ser ali arquivo em PDF, né? Ou pode ser arquivo do Illustrator, ou pode ser uma imagem também, pode ser um EPS, ou um PNG, JPEG, TIFF, PSD, enfim, ele aceita basicamente todos os arquivos gráficos aqui, seja um arquivo vetor ou imagem, tá? Uma vez que a gente subiu os arquivos no projeto, a gente vai conseguir fazer aqui a preparação do arquivo, né, a preparação gráfica do arquivo para a impressão e para o corte também, e disponibilizar esses arquivos para a impressora e para a mesa de corte. Basicamente é isso que a gente vai ver aqui nessa apresentação. Bom, trabalhando aqui com o iCut Layout, né, a primeira coisa que a gente define é o substrato, né, a gente pode cadastrar alguns substratos aqui na base de dados dele, e a gente define também ali, no caso, o formato desse substrato, o dimensional dele. Né, eu posso definir ali, no caso, a altura, a largura, o margeamento, até esse backing up aqui seria para trabalhar com frente e verso, né? Por exemplo, você pode determinar como você quer girar a folha para fazer a impressão frente casar com a impressão verso. Se você gira, por exemplo, na horizontal ou na vertical, né? Tudo isso você pode configurar. E uma vez que a gente configurou, ele vai criar um projeto e aí a gente vai subir alguns arquivos aqui, tá? Esse exemplo é um arquivo em PDF, é um arquivo em vetor, poderia ser um arquivo em PNG imagem, né? Não tem problema nenhum. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu recebi um arquivo original do meu cliente, só que ele não me mostrou, no caso, ele não me indicou qual que seria a faca, mas eu vou fazer uma faca via contraste aqui. Eu tenho um fundo branco, eu tenho o meu grafismo e ele vai fazer a faca via contraste. Tá? Esse é o arquivo original. Se eu passar aqui para a segunda marcha aqui, eu vou ter ali a faca com a sangria, né? Ele já automaticamente identificou a faca via contraste e colocou a sangria. Eu posso colocar um calço branco, nesse caso não é o caso, né, porque é um material poliondas, mas é o mesmo exemplo que eu dei ali da guitarra, né, se fosse um acrílico transparente e eu quisesse um calço branco, ele pode fazer esse calço branco e ele pode fazer inclusive esse calço branco recuado com relação ao grafismo. E até pique, né, eu posso colocar um pique ali para fazer com que o meu objeto não se desprenda do meu esqueleto, da minha mídia ali, né.
Aqui também é o resultado da imposição, né? Ele faz para a gente essa imposição. Eu coloquei ali no caso uma mídia poliondas, eu coloquei um formato de material de 1220 por 2440, um margeamento de 15 milímetros, e ele automaticamente faz para a gente essa imposição e já inserindo aqui as marcações de registro. Tá? Inclusive ele até coloca um código de barras para que a gente consiga, na nossa mesa de corte, a Kongsberg, identificar o arquivo de corte de forma automática, sem a necessidade do operador localizar esse arquivo via diretório, né? Esse é o arquivo de corte, ele me mostra aqui também o aproveitamento e o desperdício dessa mídia, né? Então, claro que eu coloquei um margeamento de 15, né? Por isso que ficou com 26 também por cento de desperdício, mas claro que eu tenho desperdício também entre os objetos. Ele nos dá o valor aqui de toda a área que vai ser desperdiçada, né? Toda a área que não está sofrendo impressão, tá? E ele gera para a gente o relatório você pode colocar aqui, no caso, o nome do cliente, o número da UP, a mídia, e também ele vai mostrar para a gente o formato da mídia, e também aonde os arquivos de impressão e aonde os arquivos de corte estão alocados no meu diretório, tá? E ele mostra aqui para a gente também, nesse caso são 17 arquivos que eu subi nesse projeto, e ele está mostrando a quantidade que eu tenho de cada arquivo nessa página aqui. Tá? Eu posso colocar também que eu quero, por exemplo, 3 arquivos de cada, ou 10 arquivos de cada, ele poderia me gerar uma outra página com um complemento, tá? Bom, veja funcionando, né? Eu tenho uma demo aqui para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o projeto, né? Eu crio ali um projeto, uma página em branco. E, como eu havia falado anteriormente, eu posso cadastrar o meu substrato aqui, os meus substratos, as minhas mídias. Retalho, vou falar um pouquinho a seguir também. E também o formato da mídia, né? No caso, eu coloquei ali uma mídia de 1220, 2440, o meu material e poliondas. E eu tenho ali também informação do meu margeamento, né? Uma vez que eu crio o projeto, ele nos abre aqui uma página em branco e agora eu vou atrás dos meus arquivos, os meus arquivos que eu recebi do meu cliente, no caso, são 17 arquivos, e eu vou subir esses 17 arquivos nesse projeto aqui. Eu já tenho os meus 17 arquivos. Eu posso visualizar arquivo por arquivo e trabalhar arquivo por arquivo agora. Então, eu recebi o arquivo dessa maneira, eu tenho ali a separação de cores, cian, magenta, amarelo e preto, e a marcação da faca, na verdade, veio no trimbox, né? Tá um retângulo ali. Eu não quero isso, eu quero, na verdade, a faca contornando ali a minha imagem. Então, eu vou criar a faca, eu peço ali para ele criar a faca via contraste, ele já cria de forma automática, e eu quero também criar uma sangria, né? Eu vou ali pedir para ele criar a sangria, determino ali a distância da sangria, ele já cria para a gente. Se a gente for agora visualizar o trabalho cor a cor, na faca a gente percebe que já tem ali a faca contornando o meu elemento, essa faca está em overprint e eu já tenho também a sangria estabelecida. Eu tenho agora mais 16 arquivos para fazer a mesma coisa, só que eu não preciso fazer um a um, eu posso selecionar todos esses arquivos e ele tem um action list aqui, né? Eu posso pedir para ele criar a faca de forma automática desses 16 arquivos, ele já está criando a faca, via contraste, né? Da mesma forma que eu criei da primeira vez, e também eu vou pedir para ele criar a sangria de forma automática, né? Eu já tenho agora os meus 17 arquivos preparados, todos eles têm marcação de faca em overprint e marcação de sangria, né? E agora também, acho que eu vou mostrar aqui a separação de cores desse item aqui, ó. Eu tenho lá também a mesma coisa, cian, magenta, amarelo, preto. E eu tenho ali a faca, essa faca está em overprint e já com a sangria aplicada, né? Eu seleciono todos os meus arquivos e aqui no caso eu poderia estabelecer quantidade, né, aleatória para cada item. No caso aqui, para demonstração, eu vou colocar quantidade o máximo que couber na folha de cada item, tá? E agora eu vou para a parte do nesting. Do nesting eu tenho ali o search time, você tem ali muito rápido, acurado e muito acurado. Né? Isso vai determinar a qualidade do seu nesting. Eu coloquei acurado, então ele vai demorar um pouquinho mais para processar.
mas vai ser um resultado mais acurado no caso do que um very fast ali, que seria muito rápido. Aí eu coloquei também algumas informações com relação a esse nesting, por exemplo, o gutter, que é o espaçamento entre uma imagem e outra, eu coloquei 8 milímetros, a rotação eu coloquei permitir qualquer ângulo, né? Depois que fizer ali o nesting, eu quero que centralize tanto na horizontal quanto na vertical, tudo isso a gente pode estabelecer no nesting e ele tá tentando checar aqui o melhor aproveitamento possível. Eu tenho uma área de 2,84 metros quadrados e ele está checando o menor desperdício possível aqui, ó. Tá, ele vai chegar aqui, acho que com 28%, que ele achou como menor desperdício, considerando, claro, o formato da mídia, né, 1220 2440, o margeamento de 15 milímetros para cada lado, e também o formato de cada elemento e a quantidade de cada elemento nesse nesting aqui. Tá? Ele fez aqui para gente o processamento, né, ele já aplicou as marcações de registro, a gente consegue visualizar aqui as marcações de registro, né, para fazer ali, no caso, o registro entre a impressão e o corte. Ele já colocou também o código de barras para que a nossa mesa Kongsberg consiga identificar de forma automática. E se eu quiser ainda colocar algumas outras marcações de registro manualmente no meu trabalho, eu consigo. Eu só seleciono a ferramenta ali da marca e eu posso posicionar essas marcações de forma aleatória. Isso aqui é muito interessante para trabalhos flexíveis, né? Aqui no caso não haveria necessidade por ser rígido, né? Um poliondas aqui. Então eu vou exportar esses arquivos e ele vai me salvar ali o arquivo de impressão, o arquivo de corte, o arquivo de relatório, cada um na sua pasta correspondente, né? Na sua respectiva pasta. Ele está salvando o projeto e eu vou mostrar agora o resultado, né? Eu tenho ali na pastinha print, eu tenho o resultado do arquivo de impressão. Esse arquivo de impressão não tem a marcação da faca, só tenho ali o nesting com as marcas de registro e a sangria, né? O arquivo de corte, ele já tem ali a marcação das marcas de registro e da área de corte, né? E também o nosso relatório, né? O relatório é bacana que ele vai mostrar ali todas as informações do projeto, né? Com relação à mídia, formato, desperdício, aproveitamento, e também, no caso aqui, o nome de cada arquivo que a gente está entrando no projeto, formato de cada arquivo e quantidade. Tá? Bom, ele tem também outra funcionalidade aqui, que é fazer letra caixa, basicamente, né? Cortar MDF, no caso. Eu tenho um exemplo aqui de um material, uma madeira mesmo, né? Um MDF 1 por 1, e eu tenho esse texto aqui, né? Imagina só se a gente fosse trabalhar dessa maneira, a gente teria aqui um desperdício de 91%. Mas eu posso fazer de uma forma que eu consiga economizar muito mais espaço e reproduzir muito mais trabalhos numa mesma placa, né? Eu tenho aqui um diferencial aqui, né? Eu estaria perdendo 91%, aqui eu estou perdendo 63%. Claro que ele está considerando tudo que é branco como desperdício, inclusive o miolinho das letras aqui, que a gente sabe que não seria um desperdício, né? Aqui eu tenho uma demonstração também, a mesma coisa, eu criei o meu projeto, eu chamei o meu arquivo, eu vou criar ali o arquivinho da faca, né? Então ele já automaticamente cria esse arquivinho da faca, e agora eu quero separar letrinha por letrinha aqui, inclusive o pingo do i ele vai separar para gente em um único arquivo. Ele está, na verdade, pegando essa frase aqui e dividindo em vários arquivos, considerando cada detalhezinho aqui, cada letrinha e cada pingo do i ele está colocando num arquivo separado. Tá? Então aqui a gente já tem o resultado, né, arquivo por arquivo, e aí a gente pode agora fazer a nossa imposição. Aqui ele identificou 27 partes daquela frase, né? Eu posso definir, no caso, a quantidade, e aí eu posso pedir para ele fazer o nest. Essa folha aqui, na verdade não é uma folha, é um MDF, tem 1 metro por 1 metro. Ele já fez o aproveitamento. Ele pegou ali 1/3, basicamente, desse meu substrato, né? E ele tem uma função muito bacana que é o retalho. Ele vai guardar essa informação aqui, MDF 1000 por 750, que seria o retalho,
seria o desperdício na nossa base de dados, para que a gente possa aproveitar isso em um futuro trabalho. Tá? Ele faz até uma tatuagem aqui, indicando qual que é o nome do retalho e também o formato desse retalho. Estou exportando os arquivos de produção, né? Novamente, arquivo de impressão, corte, relatório. Nesse caso aqui, impressão nem vai ter, é só corte mesmo, né? A proposta desse trabalho. E ele já guardou aqui no Offcuts o retalho, né? MDF 1750, uma quantidade. Essa informação ele fica arquivada no software para a gente aproveitar num trabalho seguinte, né? Aqui é o arquivinho de impressão, né? Eu poderia fazer até impressão mesmo, poderia fazer uma sangria aqui, imprimir com cores diferentes, né? Mas não é o caso dessa demo. Aqui é o arquivo de corte, ele está separando ali o que é retalho e o que é produção, né? A gente tem as marcações de registro também, caso houvesse necessidade de fazer impressão casar com corte. E ele vai ter ali a informação também referente ao relatório. No relatório é a mesma coisa, ele vai mostrar qual é o trabalho, qual é o formato da mídia e quais são as peças, né, que a gente conseguiu alocar nesse trabalho aqui. Tá? E algo muito bacana também que o iCut Layout faz é para gigantografia, né? Ele faz, no caso, essas marcações dos ilhóis, né? A gente pode configurar para que ele coloque no trabalho de forma automática. A gente pode definir, no caso, uma distância entre uma marca e outra e já posiciona essas marcas para fazer o corte, né? E tiling também. Tiling é muito bacana, né? Por que tiling? Né? Para aplicações de grande formato. Então a gente tem aqui diferentes estilos de tiling que a gente pode trabalhar. Eu vou mostrar aqui alguns deles aqui nessa apresentação. Tá? No caso, eu tenho ali um mural, né? Eu tenho uma folha, na verdade um vinil ali de 1625 por 2 metros, só que eu não quero fazer uma peça única, eu quero fazer peças menores para facilitar a aplicação desse vinil, né? Então eu posso chamar aqui o meu tiny, eu posso configurar o tiny em 3x3, no caso que seriam 9 peças, e ele já faz ali a divisão dessas 9 peças, né? E aqui eu tenho como definir também a ordem que eu quero fazer a aplicação, né? Coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no caso, e eu posso falar o overlap também, se eu quero que uma peça se sobreponha a outra ou não, né? Tudo isso a gente pode configurar. E aí, uma vez que a gente configurou essa parte aqui, ele nos vai dar um relatório aqui de todas as peças. No caso, são 9 peças. E ele está indicando aqui a sobreposição de cada peça. Tá? Deixa eu mostrar isso na demonstração aqui também. Então, eu tenho ali o meu projeto. O meu projeto ele tem 1625 por 2 metros. Né? Esse é o formato da minha arte. Eu vou ali em Tiling e peço para ele fazer um tiling. Eu posso configurar aqui quantas peças eu quero na horizontal, na vertical, e eu posso cadastrar num template também. Ó. Ele já puxou para mim. Eu posso entrar aqui nos overlaps e definir como eu quero fazer o overlap, qual que é a sequência que eu quero aplicar isso no muro, no caso, numa porta, enfim. Eu posso definir também se vai ter sobreposição dos dois lados. Ele já cria para a gente aqui o tiling. Ó. Ele vai criar 9 peças, né? E essas 9 peças eu vou ter ali informação de como elas precisam se sobrepor uma nas outras, tá? Ele está processando aqui. Ele já processou, então eu vou abrir a primeira parte, né? Ele mostra pra gente ali parte 1, parte 2, parte 3, né? Até a parte 9. E o que ele fez? Ele cresceu aqui a imagem para que tenha uma sobreposição no momento de aplicar. Aqui vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu mostrar o overlap aqui ó, da parte do topo. Essa parte aqui vermelha já é a sobreposição e ele marca ali o nome da parte. Tá? Eu posso fazer agora a imposição. A imposição ele vai considerar a mesma coisa, o melhor aproveitamento possível na mídia. Eu coloquei uma mídia aqui de 3 metros por 3 metros. Ele vai achar aqui o melhor aproveitamento possível nessa mídia. E aí ele vai gerar para a gente o arquivo de produção, o arquivo de impressão, corte e relatório. E também o relatório do tiling nesse caso aqui.
tá? Eu já tenho ali a marcação de registro, né? E já tenho o nome do trabalho, poderia colocar o código de barras também para identificação de forma automática do meu arquivo de corte, né? Nesse caso eu não coloquei. E agora eu vou mostrar para vocês aqui eu estou colocando, na verdade, algumas outras marcações, né? Como isso aqui é uma lona, distorce bastante, ali tem bastante variação. É legal a gente colocar mais pontos para alinhar ali o arquivo de corte com o arquivo de impressão. Agora eu estou exportando os arquivos e aí a gente vai ter o resultado final, nesse caso do tiling, com todos os arquivos de produção, né? Deixa eu minimizar aqui. Lá no arquivo de impressão eu vou ter a informação da impressão, né? Então a folha ali 3 metros por 3 metros com o arquivo de impressão. Eu tenho também na pastinha Cut somente a informação de corte, né? Também com as marcações de registro. E no meu relatório eu vou ter as demais informações do meu projeto, como eu expliquei anteriormente aqui nas demais demos. Vai ter ali o nome do trabalho, o formato da mídia, aproveitamento, quantidade de peças, né? Enfim, todas as informações aqui que a gente precisa. E nesse caso do Tile, ele gera um relatório bem bacana também, mostrando como a gente precisa montar o Tile, né? Eu coloquei ali a sequência, o formato do meu desenho, e ele mostra ali as partes, né? Parte 1, 2, 3, e como essas peças precisam sobrepor umas nas outras, tá? Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de mostrar referente ao iCut Layout. É uma aplicação, é um editor bem bacana para esse segmento de sinalização, tá? E qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estou à disposição. Um abraço.